Olá, tudo bem? Eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação e atualmente sou presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação. E eu vim nesse vídeo hoje, a convite da professora Fernanda Pisque, falar um pouquinho para vocês sobre estratégias para a identificação dos estudantes com altas habilidades e superdotação. Eu venho trabalhando com essa temática já há bastante tempo e durante boa parte da minha carreira eu trabalhei com formação de professores para auxiliá-los na identificação desses estudantes, né? E eu penso que algumas estratégias elas podem ser adotadas e facilitam muito o trabalho de identificação no contexto da sala de aula, né? Então, quando eu falo sobre esse assunto, eu costumo dizer que é muito importante que a gente possa utilizar diversos instrumentos e diversas fontes de informação para reconhecer características desses estudantes, para que a gente possa de fato atendê-los no contexto da sala de aula, né? Então, se a gente pensa em fontes de informação, né, em estratégias que sejam mais amplas e que possam trazer informações sobre aquele estudante em vários âmbitos dentro do contexto da escola, eu gostaria de apresentar para vocês algumas dessas fontes, né, que eu considero que são extremamente importantes e relevantes para que a gente possa capturar o máximo de informações possíveis a respeito daquele aluno e poder, então, desenhar um perfil aí, desenhar fazer um portfólio, né, com essas informações para que a gente possa então fazer as análises dessas informações coletadas e chegar então por fim à definição de um perfil aí que seja compatível com as altas habilidades de superdotação. Acho que o primeiro ponto, né, a primeira fonte de informação que a gente precisa considerar são as produções e notas desse estudante, né? Então, olhar para aquilo que ele produz, para as notas, para o boletim escolar, para a qualidade dos trabalhos que ele realiza. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa considerar. O segundo ponto que eu considero bastante importante no processo de identificação é a utilização de inventários, né? Inventários, existem vários aí na literatura, que nos auxiliam no processo de mapeamento, né? No que a gente chama de processo de screening da sala de aula e que nos ajudam ali a fazer uma primeira investigação a respeito da superdotação, né? Então, são inventários preenchidos pelo professor da sala regular, pelo professor da sala comum, que vai responder às questões contidas em cada um desses inventários. Existem alguns aí, né? Um inventário elaborado pela professora Cristina Delu, a professora Cristina tem esse formulário tanto na forma grupal quanto na forma individual. Recentemente a gente teve o lançamento de uma escala elaborada pela professora Tatiana Nakano, voltada para os professores, né, que é a TIAS, a triagem de indicadores de altas habilidades e superdotação. A gente tem as escalas que foram construídas pela professora Soraya Napoleão e pela professora Suzana Pérez. A gente tem a escala construída pela professora Zenita Gunter. Então, existem alguns materiais disponíveis na literatura e que podem ser utilizados para auxiliar o professor nesse mapeamento inicial dos estudantes. Então, de um modo geral, essas escalas elas trazem algumas questões e os professores têm que responder essas perguntas indicando ali características dos seus estudantes, né? E a partir desse rastreio inicial, é possível observar quais daqueles estudantes possuem características que levam a supor que ele tenha altas habilidades de superdotação para que a gente possa posteriormente continuar esse processo de identificação e de observação, coletando novas informações, colhendo informações com outras pessoas em diversos contextos da escola para que a gente possa, então, fechar esse perfil, né, fazer essa análise e, enfim, concluir aí o nosso relatório pedagógico com relação àquele estudante. Então, os inventários são extremamente úteis, eu imagino que vocês devam conhecer alguns desses instrumentos na rede, nas escolas, e se não conhecerem, recomendo que pesquisem esses que eu sugeri aí, para que vocês possam escolher um que seja adequado e que caiba no contexto da escola de vocês. Outra fonte de informação que eu considero bastante importante é a conversa com outros professores, né? Então, os professores precisam conversar entre si
para compreender aí como esse estudante funciona e desempenha nas diversas disciplinas, nos diversos contextos, né? Então, o professor das disciplinas diferentes, o professor da educação física, de arte, todos eles precisam, de alguma forma, poder falar sobre aquele aluno para que a gente possa compreender em que áreas ele apresenta um maior destaque, uma maior facilidade, talvez em outras áreas ele não apresente tanto destaque assim, não tenha tanta facilidade, e a gente precisa compreender, né, que o estudante superdotado ele tem habilidades acima da média em determinadas áreas do conhecimento, e em outras áreas provavelmente ele vai ter ali um desempenho mediano ou às vezes até com um pouquinho de dificuldade. Então, ouvir todos os professores desse aluno também é uma fonte de informação necessária e importante para o processo de avaliação. Também é importante observar esse estudante no contexto da escola, não só dentro da sala de aula, mas no recreio, em outras atividades que a escola desenvolva, para que você possa perceber como ele funciona nesses vários contextos da escola. Se a gente for imaginar, por exemplo, características de liderança, é muito interessante que a gente possa observar esse estudante no recreio, em atividades não direcionadas, porque ali a gente vai poder ver como ele funciona com relação aos outros colegas e se ele tem características de liderança, né? Então, analisar esse estudante no contexto da escola, não só dentro da sala de aula, é fundamental. Outra fonte de informação segura, confiável e importante são os colegas, né? Existem aí também formulários que nos auxiliam na coleta de informações dos colegas da turma. Os colegas geralmente sabem apontar aquele aluno que tem mais facilidade, aquele para quem ele vai tirar dúvidas, né, quando ele tem dificuldade com alguma disciplina especificamente, né. Se a gente fizer aí um exame de memória e se lembrar do nosso período de escola, provavelmente a gente vai se lembrar de estudantes que tinham mais facilidade, com os quais a gente tirava dúvidas, por exemplo, antes de uma prova, ou se tinha dificuldade, recorria àquele estudante porque ele era bom na matemática, ou era bom na história, né? Então a gente se lembra dos nossos colegas que eram bons alunos. E há uma tendência das crianças saberem, né, quem são os bons alunos da sua turma. Então, essa informação dos colegas é bastante importante também, né? É importante a gente coletar essa informação. E também existem formulários disponíveis na literatura, né? A professora Ângela Virgulin, por exemplo, publicou um artigo em 2014 e lá existem modelos tanto de coleta de informação com os colegas quanto de autoindicação. A autoindicação também é uma fonte importante, né? Então, a criança, né, o estudante, o adolescente, precisa participar desse processo de identificação e precisa ser protagonista desse processo, né? Então, ele também tem que ser ouvido. E a autoindicação acaba sendo muito importante, porque a gente, numa conversa com esse estudante, consegue perceber uma série de características. Dentre elas, uma característica que é muito presente, que é o fato dessa criança se sentir diferente das outras crianças, com uma facilidade de aprendizado maior em relação às outras crianças, né? Então, ela poder falar de si mesmo, de suas facilidades, de seus interesses, de seus gostos, é muito importante e vai trazer informações aí relevantes para o processo de identificação. E por fim, eu considero que a família também é uma fonte de informação muito importante e necessária, né? Eu acho que quando a gente faz um processo de avaliação pedagógica na escola, a família precisa ser convidada a participar, ela precisa estar ciente desse processo de identificação que está acontecendo, ela precisa autorizar esse processo de avaliação e de identificação e ela precisa ser ouvida também, né? É importante que se faça uma entrevista com essa família e é muito comum que os pais tragam elementos aí importantes como um desenvolvimento precoce na infância, andou mais cedo, falou mais cedo ou leu mais cedo, né? Então é importante coletar também esses dados com a família para que a gente possa ter um conjunto de informações mais completo, né? Então eu considero que para a gente fazer uma boa identificação, a gente tem que levar em conta todos esses fatores, né? Todas essas fontes de informação que eu mencionei para vocês aqui. E aí a gente vai ser capaz de elaborar um relatório pedagógico bem completo, né? Bem
consistente para que a gente possa, de fato, afirmar se aquela criança possui ou não um perfil compatível com as altas habilidades de superdotação. Lembrando, né, que a gente tem tipos diferentes de superdotação, perfis diferentes de superdotação. Na escola, muitas vezes, a gente acaba tendo mais facilidade em reconhecer crianças com características mais acadêmicas, né, com perfil voltado mais para os aspectos acadêmicos, mas a gente não pode esquecer também das crianças que são criativas produtivas, né, que têm capacidade de liderança, que têm habilidades nas áreas esportivas. Então a gente tem que tentar olhar para vários perfis diferentes e tentar ao máximo possível coletar as informações aí para que a gente possa ter os elementos necessários para construir esse relatório pedagógico. E, por fim, né, acho que o mais importante que eu gostaria também de frisar, né, além de ter esse olhar amplo, né, e multimodal aí para esse processo de avaliação, a gente tem que pensar que a identificação ela não se encerra em si mesma, né? Então, quando a gente finaliza o processo de identificação, de avaliação, a gente está dando o primeiro passo para atender aquele estudante, né? O processo de identificação ele só faz sentido se a gente vai oferecer algum tipo de atendimento diferenciado para aquele estudante, né? Seja por meio das salas de recursos, seja oferecendo enriquecimento curricular dentro da sala de aula, né? Então, a identificação ela é só o primeiro passo, é ela que vai alimentar toda a construção de um plano individualizado de ensino para que aquele estudante possa ser atendido em suas necessidades específicas e possa ser encorajado para o desenvolvimento dos seus potenciais. Bom, espero que essas informações tenham sido úteis para a formação de vocês. Caso vocês tenham interesse em entrar em contato comigo, eu estou disponível nas redes sociais, pelo @DeniseArantesBreiro, e convido vocês também a seguirem o @Combrasde, que é o @ do Conselho Brasileiro para a Superdotação, para que vocês possam ficar sempre a par de tudo que está acontecendo aí na área da superdotação. Um abraço e até a próxima!